Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, programa oficial do TCE Ceará, onde a gente aprofunda, cara, as questões importantes da sociedade, do Tribunal de Contas, e hoje não vai ser diferente. Hoje vamos falar algo que todo mundo produz, que é o lixo, mas nem sempre a gente sabe qual é o destino dele. Lixo, não só necessariamente lixo, os resíduos sólidos. A gente acha que o caminhão passa ali, a gente dá um tchauzinho, a gente não se preocupa, né? Mas é algo que devemos nos preocupar. E sobre lixão, como esse comportamento, esse ciclo de vida, né, tem que ter, Wanda Gomes vai tirar todas as dúvidas pra gente, porque tem novidade do IPC, do Tribunal de Contas, para quem quer aprender a sobre lidar essa temática com esses resíduos, não é isso, Wanda? Seja bem-vinda mais uma vez e obrigado pela sua presença. Gente, eu que agradeço, né? Tá aqui novamente para mim é um prazer, né? Tá falando dessa política pública tão importante. E aí, hoje nós vamos falar especificamente de resíduos sólidos, mas eu gosto sempre de frisar, quando eu começo a falar nesse tema, é que o saneamento básico, ele é composto de 4 setores, né? Água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos, que é o tema que a gente está tratando hoje. Então, obrigado pelo convite. Eu estou à disposição para falar nessa política pública sempre que vocês quiserem. Carol e Wanda, é o que a gente vai discutir aqui, porque o IPC está ofertando um curso, exatamente, né, sobre resíduos sólidos, o básico que você precisa saber. O que a gente precisa saber? É assim, Dimitri, tem muitas coisas que a gente precisa saber. Eu costumo separar essa área em que existem muitas coisas técnicas que você precisa saber, existem muitas coisas administrativas e de políticas que você precisa saber, e existem aquelas coisas simples, que é o básico, que a gente precisa saber e que muitas vezes a gente não sabe. Por isso que veio esse título, o básico que você precisa saber. Eu estava lendo aqui, a gente estava discutindo, né, Carol, antes da gente começar a gravar, e aí eu falei que teve uma frase que mexeu aqui muito comigo. Wanda, o tempo mudou, vou até ler aqui para não errar. O tempo mudou, mas nós não mudamos. Por que a gente ainda tem tanta dificuldade em entender conceitos relacionados aos resíduos sólidos? Eu incluí essa frase no curso porque, assim, gerar resíduos é uma coisa que sempre foi feita, desde que a humanidade existe, né? Eu até, às vezes, fico pensando nesse tema e fico avaliando que, assim, tudo que sai do corpo da gente é um resíduo que você tem que afastar. E aí eu poderia citar várias coisas aqui, mas que não vem ao caso. Mas assim, por que a gente não mudou? Porque, infelizmente, mesmo nos dias atuais, onde você tem uma gama de informações, uma gama de dados, né? Se você entrar na internet, aí você vê todo tipo de educação no sentido de dizer o que é, o que não é, para onde é que vai. Mas mesmo assim, por que a gente não mudou? Porque eu vejo, e eu já testemunhei várias vezes, você vai andando na rua, alguém baixa o vidro e joga uma garrafinha de água, um papel, uma bolinha de papel pela janela, né? Eu ando nas ruas e eu olho para aquelas bocas de lobo, né? Que são aquelas grelhas, vamos dizer assim, no canto das ruas, para captar a água da chuva. Elas estão cheias de lixo, né? E é papel, e é plástico. Eu venho para cá de manhã no tribunal e quando eu cruzo ali o centro da cidade, eu vejo, principalmente dia de segunda-feira, um mar de sacola de plástico, de papel. Então, assim, os tempos mudaram, a tecnologia avançou, hoje a gente vive sob a égide do conhecimento e principalmente da IA, que está surgindo agora, para nos ajudar, mas as pessoas continuam fazendo o que sempre fizeram. Foi nesse sentido, a gente não mudou. A gente praticamente não mudou. E a gente vê que existe, né, Wanda, uma classificação do que é produzido. Então, assim, existe diferença real entre lixo, resíduo sólido e rejeito? Ou é tudo a mesma coisa? Ótima pergunta. Eu adorei essa pergunta. Existe uma diferença, né? Por exemplo, lixo é tudo aquilo que a gente descarta, que a gente acha que não serve mais pra gente, né? Por exemplo, eu compro uma garrafinha de água mineral e eu descarto aquela garrafinha. Aquilo pra gente é lixo, a gente chama de lixo. Às vezes a gente chama até determinados seres humanos de lixo, né? Então, tudo que a gente descarta que não tem valor pra gente, que a gente não quer mais usar, a gente chama de lixo. Esse é o lixo. Resíduos sólidos é aquele que, dentro daquele que você descarta, ele pode ser reaproveitado. A gente chama de resíduos sólidos. Tudo que pode ser reaproveitado, reutilizado, a gente chama de resíduos sólidos. E o rejeito, dando um exemplo, para ficar numa linguagem que as pessoas possam entender. Então, lixo é tudo aquilo que a gente não precisa mais,
né? O saco de arroz, de feijão, que depois você coloca numa vasilha, você joga fora. É a caixinha do perfume que a gente não usa mais. É a escova de dente que a gente já usou durante aquele 1 mês, 2 meses, joga fora. O invólucro da pasta de dente. São coisas que a gente não usa mais, não serve mais pra gente. O resíduo sólido é o que a gente reaproveita. A garrafinha de água mineral, aquele plástico reutilizável, né? A caixa de papelão de coisas que a gente compra na Amazon, no Mercado Livre e joga fora, é lixo pra gente, mas é um resíduo sólido que pode ser reaproveitado, é o papelão. O rejeito é aquele que não pode ser reaproveitado, tá? Ele tem que ir para um aterro sanitário, ser incinerado e ser confinado. É o caso, por exemplo, fralda descartável. Pode descartar, depois de utilizá-la não é reaproveitada. O papel que a gente limpa a boca no restaurante, ele não é reutilizado. Por quê? Porque ele se misturou com a parte orgânica daquilo que a gente comeu, limpou, não tem como ser reaproveitado. Absorvente higiênico de mulheres não pode ser aproveitado depois de utilizado. Deixa eu ver aqui, fraldas geriátricas não podem ser reaproveitadas. Papel higiênico que a gente usa no banheiro normalmente não pode ser aproveitado. Então, esse tipo de resíduo ele tem que ser incinerado para aterro sanitário. Né? Para aterro sanitário incinerado, transformado em rejeito. A esponja que você lava prato, né? Ela mistura com aquela gordura, com aquela coisa ali, não tem como você separar a parte orgânica da parte da esponja em si. Não pode ser reaproveitado. E o rejeito é isso. Depois que você utilizou, você já esgotou todas as capacidades de reutilização, ele passa a ser rejeito, né? E aí, então, é o caso dos exemplos que eu já te falei. Você incinera e confina. Aproveitando esse momento didático, né, Carol? Eu queria também perguntar aqui, que também é um dos pontos do curso, vai ser aprender essa diferença do lixão e do aterro sanitário. E só para complementar, né, Dimitri? Até porque, assim, quando você faz a classificação, né, dos tipos de lixo, você já começa a imaginar também quais seriam os destinos mais, como dizer, mais adequados, sustentáveis para... Ambientalmente adequado. E também, quando você dá nome, você sabe para que serve cada coisa e para onde vai cada coisa. Então, por isso, assim, o aterro sanitário e o lixão. Qual a diferença desses dois? Já que estamos dando os nomes. O aterro sanitário, gente, é uma disposição ambientalmente adequada de rejeitos, certo? Infelizmente, os aterros sanitários eles são utilizados para receber lixo e resíduos. Né? Atualmente é assim. Mas, tecnicamente, o aterro sanitário ele é uma infraestrutura projetada, calculada para receber rejeitos e tratar ambientalmente e adequadamente esses rejeitos. O que acontece atualmente é que, como vai tudo para o aterro sanitário, o aterro sanitário ele é projetado com algumas características que podem e que devem proteger não somente o meio ambiente, né, local como lençol freático, pela impermeabilização, do que a gente chama de trincheira, que é aquele buraco onde o resíduo é lançado. Ele tem que ser compactado, recoberto. Você tem... o projeto te diz quantas vezes tem que ser recoberto. Você manda a camada necessária. Para quê? Para que você evite mau cheiro, né? Você evite animais... Contaminação da população. A contaminação da população local, né? E existem técnicas de construção e de implantação de aterros sanitários. O lixão não. O lixão é uma forma totalmente inadequada, né, de lançamento de resíduos sólidos. E aí ele simplesmente você tem uma área onde o município chega lá, ele separa aquela área e ele joga o lixo lá, de qualquer jeito. E é lixo. Porque chega lá, é lixo. Tá? Não é o resíduo sólido, não rejeita, é o lixo. É aquilo que não serve, é tudo, tá? Então eles jogam lá. E de qualquer jeito, né? Alguns fazem algum tipo vamos dizer assim, de compactação, não no sentido de trabalhar adequadamente, mas no sentido de que sobra mais espaço para você estar jogando. Precisa caber mais, né? Precisa caber mais, né? Então, assim, não existe impermeabilização de onde você joga o resíduo, não existe cobertura, né? Geralmente você tem presença de animais, você tem presença de ratos, roedores, você tem uma mistura, às vezes, de lixo, até de lixo hospitalar. Esse é o lixão. Esse tipo de local ambientalmente inadequado, irregular, que a gente está trabalhando para eliminar eles, que já deveriam ter sido eliminados desde 2024.
E qual o verdadeiro perigo, Wanda, assim, de cidades que ainda mantêm esse tipo de lixão? O perigo mais direto, o Dimitri, aquelas populações que a gente chama de populações que vivem ali no entorno, elas têm, primeiro, o lençol freático, tá? Pode então, ser assim, afetado. É afetado o lençol freático, quando você joga resíduo de qualquer forma. Por causa de quê? Né? Por causa do chorume, líquido, né? Daquele líquido, né? Que existem estudos que dizem que ele é 3 vezes mais poluidor do que o esgoto, pra você ter ideia. Muitas vezes existem, não sei se vocês sabem, mas existem dois tipos de chorume, que é o biochorume, que é o chorume da decomposição do lixo normal que a gente gera, e existe o necrochorume, que é o líquido dos cadáveres de cemitérios. É tanto que as pessoas não sabem, mas existe todo um projeto de você receber um necrochorume, tratar e lançar fora, né? Então, essa questão do resíduo, considerando toda essa, vamos dizer assim, esse sistema de geração, ele é complexo, ele é bem amplo. Infelizmente, as pessoas não conhecem. E como geralmente esses locais que recebem, seja aterro sanitário ou seja lixão, eles estão distantes da gente, ele passa a não ter, assim, vamos dizer, visibilidade, infelizmente. E aí a gente fica naquele ponto que eu comecei. O tempo mudou, mas nós não mudamos. Ainda jogamos resíduos, lixo, pela janela do carro. E Wanda, para quem se interessou pelo curso que está sendo oferecido pelo Instituto Plácido Castelo, qual é o formato, a carga horária e quem é que pode participar? O curso, Carol, é um curso de 30 horas. A gente tentou abordar questões simples que despertam o interesse das pessoas, sem deixar de fora a questão técnica e a questão da atuação do tribunal. O último capítulo é justamente onde a gente atua. Então, um curso de 30 horas, é um curso EAD, promovido pelo IPC, Instituto Plácido Castelo, né, o nosso instituto aqui do tribunal. Eu digo assim que ele não é só para servidor jurisdicionado, ele é para todo cidadão, qualquer pessoa que tiver interesse, sabe, e saber para onde é que vai tudo aquilo que a gente gera todo dia, sempre gerou e vai continuar gerando eternamente, a não ser que a humanidade não exista mais, né? Então, esse curso, ele atende a todo cidadão. E quanto é o curso? O curso é de grátis. Olha aí, Carol. Essa parte é importante. Essa é a melhor parte, né? Infelizmente, eu queria ficar conversando aqui, mas a produção está pedindo para a gente encerrar, mas fica aqui o convite para a gente conversar mais sobre esse assunto, tiver desdobramento né, que você está acompanhando, sobre como é que tá tendo os lixões, tudo. A gente já conversou ano passado sobre isso. Fica aqui o convite, agradeço, eu acho que é sempre uma aula quando você está aqui no Conexão Cidadão conversando com a gente sobre um assunto que impacta diretamente as nossas vidas. Gente, eu que agradeço. Eu gostaria de lembrar que a gente tem que conversar também sobre a questão da água, sobre a questão do esgoto, sobre a questão da drenagem urbana. Tem chovido muito em Fortaleza, né? Então, assim, a gente precisa conversar sobre esses outros temas. Lembrando que a questão dos resíduos sólidos é uma diretriz do tribunal, o saneamento básico é uma diretriz do tribunal, foi uma decisão que o presidente Rodrigo tomou, que a gente comece a atuar nessa questão, para que a gente possa, de alguma forma, induzir, promover essa política pública para que, de alguma forma, a gente consiga melhorar a vida das pessoas, tá? Então, para mim é um prazer falar sobre isso, sempre que vocês quiserem. Já fica a pauta aí para os próximos programas, né, Carol? Exatamente. Wanda, a gente agradece muito a sua participação aqui no Conexão Cidadão. Eu que agradeço. Pois é, infelizmente o Conexão Cidadão fica por aqui com essa aula, né, sobre resíduo sólido, o que é lixão, o que é aterro, o que é lixo, o que é resíduo. Se você quer se aprofundar, fica o convite, né, Carol? Faça o curso do IPC, né, com a tutoria de Wanda Gomes. Conexão Cidadão fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje e a gente se vê, Carol, na semana que vem. Até o próximo programa. Até lá.